Depois de 2 semanas suspenso em função das transmissões do Carnaval, nós estamos dando início a mais um programa Tribuna Livre, o seu programa das noites de sábado, que tem reprise às segundas-feiras. Hoje nós vamos falar aqui sobre o drama que se abateu sobre os acreanos, a alagação que deixou milhares de pessoas desabrigadas, que causou prejuízos ainda não contabilizados na sua totalidade, e os esforços que o governo e as prefeituras municipais estão fazendo para contornar esse drama terrível. Para isso, nós convidamos o Coronel Oliveira, que é coordenador estadual da Defesa Civil, e a secretária Estefânia Pontes. Ela responde pela pasta de Ação Social do governo estadual. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Continue conosco. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Eu peço perdão aos telespectadores. Na abertura eu chamei a Estefânia Pontes, que é minha amiga de muitos anos, de secretária estadual de Ação Social. Ela é uma secretária da Ação Social, mas do município de Rio Branco. Boa noite, Estefânia Pontes, é um prazer recebê-la aqui no Tribuna Livre. Boa noite, eu é que agradeço o convite de estar aqui participando neste programa. Boa noite aos nossos debatedores, Narciso, doutor Osmir, para privilégio também poder estar aqui com o Coronel Oliveira, e nós que fazemos a coordenação dos 6 abrigos no nosso município de Rio Branco, para a gente é um privilégio poder estar aqui participando. Obrigado, boa noite, Coronel Oliveira. Boa noite, doutor Narciso, boa noite, Osmir, boa noite à nossa irmã Estefânia. É um prazer renovado a gente estar aqui para levar aquilo de melhor para a população, que é a informação. Sabemos que muita gente questiona, mas quando chega a informação verdadeira, com certeza as dúvidas são dirimidas e aí passa a ser verdade. Ok, muito obrigado. Antes de começar o nosso debate, nós temos algumas imagens a mostrar. É uma matéria com resumo dos principais fatos sobre a enchente que se abateu sobre vários municípios do estado do Acre, inclusive a capital Rio Branco foi a que mais sofreu. É a matéria da repórter Ludmila Santos. Já passa de 120 mil números de pessoas atingidas pela enchente no estado do Acre. Quase 90 mil só em Rio Branco. Na área urbana da capital, a situação é crítica. Só aqui, mais de 22 mil casas estão completamente alagadas. A ponte metálica que liga os 2 distritos da cidade está isolada, assim como a Gameleira, que é um ponto turístico. O monumento da bandeira do Acre também foi cercado pelas águas. Pelo menos 750 homens do Exército trabalham hoje para ajudar as famílias atingidas pela enchente no estado do Acre. Todos os dias é feito esse trabalho de sobrevoo na área urbana de Rio Branco e também no interior do estado, onde foram atingidos pela cheia. O Exército Brasileiro está com seu efetivo em todos os municípios onde a situação é de emergência. Além do trabalho de transporte das pessoas, eles fazem entregas de alimentos e água potável em áreas isoladas. Mesmo com o nível do rio acima da cota de transbordamento, há moradores que têm casas elevadas e insistem em permanecer no local. Os militares tentam convencer as pessoas a deixarem o lugar, mas não é uma tarefa fácil. Por que o senhor não solicita um apoio nosso? Aproveita que a gente está aqui já para sair. Então o senhor pretende ficar aí mesmo tendo... Vou tirar minhas coisas, vou levar lá para casa da minha irmã. Mesmo trazendo risco à sua saúde, só tá o senhor e sua esposa? Tá, o senhor imaginou se a sua esposa contrai uma doença, alguma coisa assim? Como é que vai ficar difícil para tirar ela daí? Quem decide sair de casa tem todo o apoio para a mudança. Porque vai subindo, né? E não dá pra gente ficar lá sem energia, sem água potável. Eu esperei um pouco, porque a gente dá o nome lá na frente e esperou um pouco. Mas depois que a gente foi atendido, todos são nota 10. Desde o começo da enchente, equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual, além de várias secretarias do Estado, fazem o serviço de prevenção e socorro das famílias. Durante todo o período da enchente, os desabrigados estão sendo mantidos por meio de doações, tanto da comunidade quanto do governo do Estado e da Prefeitura Municipal. Funcionários estaduais e municipais fazem esse trabalho de distribuição de alimento, água potável e produtos de limpeza.
Prevendo a baixa do rio Acre, o poder público se prepara para a fase de recuperação de tudo o que foi perdido por causa da enchente. Em reunião na sala de situação do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, diretores da Censu, do DERACRE e o Exército Brasileiro realizaram o primeiro planejamento de limpeza da cidade, que irá abranger serviços de limpezas de ruas públicas, capina, raspagem, retirada de entulhos, desobstrução de bueiros, entre outros serviços. Uma grande parceria, nós fazemos todo o planejamento minucioso de limpeza da cidade, retirada de entulhos, de lama, de areia, nesse primeiro momento. Assim que as águas baixarem totalmente, nós já estaremos prontos. A ideia inicial do nosso planejamento é colocar em torno de 500 homens na cidade, a partir da vazante do rio, mais de 280 equipamentos pesados, para que a gente possa fazer, no menor espaço possível, uma limpeza geral na cidade de Rio Branco, para que a cidade volte à normalidade. Temos aqui também DETRAN e RBTRAN, que vai impactar na questão do tráfego da cidade, mas a determinação do governador Tião Viana, a minha, é para que a gente, assim que dê as condições da vazante, nós possamos começar esse trabalho com força total, uma verdadeira operação de guerra, para que Rio Branco volte à normalidade. O diretor do DERACRE, Marcos Alexandre, explica que todos os bairros que foram atingidos pela alagação serão limpos. Equipes serão distribuídas de acordo com a demanda de cada local. Ele relata ainda que a limpeza começará nos bairros onde o rio começar a baixar primeiro. Nós vamos nos juntar para mobilizar 500 homens que farão um trabalho em 32 bairros, reunir 280 equipamentos, o governo e a prefeitura, para que a gente possa atingir todos os bairros que receberam alagação, que tiveram alagação em nossa cidade. Os bairros que tiveram já no final, que foram atingidos pela alagação, claro que serão os primeiros que com a descida do rio, que vão estar prontos para que a gente faça o trabalho da limpeza, por conta da cota do rio. Então o trabalho começa agora, naqueles bairros, o rio já está baixando, numa velocidade pequena ainda, então nesses bairros que já o rio não está atrapalhando mais o trabalho de limpeza, nós vamos iniciar. Vai haver um momento em que praticamente todos os bairros estarão à disposição do Estado e da Prefeitura para que a gente faça a limpeza. O Exército Brasileiro, que está com mais de 750 homens à disposição dos serviços relacionados à cheia, participará também da fase de limpeza das comunidades, disponibilizando equipamentos, viaturas e profissionais. No momento, o governo do Estado está solicitando autorização, o apoio do Ministério da Defesa, para a gente empregar equipamentos e viaturas, né? Então, eu sou comandante do 7º Batalhão de Reconstrução, Batalhão Barão do Rio Branco, sediado aqui em Rio Branco, e assim que a gente receber essa autorização, nós vamos empregar as máquinas e viaturas disponíveis no batalhão para apoiar a limpeza da cidade. Ok, nós vimos um resumo, né, do que foi, eu acho que o momento mais crítico da enchente agora, uma matéria que foi preparada pela nossa produção para ilustrar o debate de hoje, que é justamente sobre a alagação. Eu gostaria de perguntar ao Coronel Oliveira qual a situação hoje, em seguida a Estefânia Pontes, qual a situação nos abrigos atualmente? Hoje nós consideramos já em todo o estado, né, uma situação estável, tendo em vista que Assis Brasil, Brasileia, Epitaçolândia, Chapuri, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano já está numa situação confortável. O rio já baixou, dando inclusive condições de retorno da população, retorno à sua residência. Nós temos uma situação somente em Rio Branco ainda e Sena Madureira, que o rio ainda tem um nível considerado ainda, que a gente ainda está aguardando, inclusive a baixa total dele, pelo menos para chegar até 12 metros. Então todos os municípios, as famílias já estão voltando, menos Rio Branco ainda em alguns locais. Assis Brasil já normalizou, já determinando, inclusive com limpeza, com desobstrução dos bueiros, restabelecimento da água, restabelecendo a rede elétrica também. Brasileia praticamente está no finalmente. Provavelmente amanhã termine essa operação de limpeza, desobstrução, e aí a cidade volta ao normal. Mas a atividade nos abrigos continua, porque nesses cantos tem algumas pessoas, inclusive, que perderam suas residências. Chapuri também está voltando à normalidade, temos algumas pessoas em abrigo por questão de segurança, que lá houve uma questão de desmoronamento de algumas áreas lá, e a gente está mantendo esse pessoal lá.
Epitassolândia também voltou em situação de anormalidade. Santa Rosa do Purus, a dificuldade exatamente, a gente sabe disso pela distância. Hoje mesmo tem uma equipe lá, nós temos equipes constantemente lá visitando as aldeias. Está restabelecida a cidade, praticamente com água, luz e esgoto, mas nós temos que manter a visitação, principalmente nos ribeirinhos e aquela população indígena que tem lá. Manuel Urbano também estabeleceu, todo mundo retornando para suas residências já. E a situação ainda que temos pessoas ainda fora de sua residência é Sena Madureira e Rio Branco ainda, um número bem significativo. Ok. Stefânia, no ritmo em que está havendo a vazante do Rio Acre, qual a previsão da Prefeitura de que as famílias em Rio Branco voltem para casa? Eu gostaria de informar que nós ainda mantemos todas as famílias nos 6 abrigos municipais que são coordenados tanto pela Prefeitura também quanto com equipes do Governo do Estado. E para que essas famílias possam retornar para suas casas, nós precisamos primeiro que a Defesa Civil possa fazer a autorização de acordo com a margem de segurança, porque com a cota que o rio está, ainda está acima da cota de transbordamento. E além da margem de segurança que a Defesa Civil precisa estabelecer, temos ainda também muita previsão de chuva, previsto para as cabeceiras, como também aqui para Rio Branco. Precisa ser restabelecido os serviços de fornecimento de água e luz nos bairros, assim como a operação que está conjunta entre Prefeitura e Governo do Estado, no que se refere à retirada dos entulhos, à limpeza, o acesso das vias para que os caminhões possam entrar e fazer a mudança das famílias. Então, precisa de um conjunto de fatores que talvez daqui a 4 dias ou a 5 dias a Defesa Civil já tenha as condições e essa margem de segurança de fato para autorizar. Tem muitas famílias no abrigo hoje que estão já solicitando o seu retorno para suas casas. Nós não impedimos a saída dessas famílias, porque as famílias têm o direito de ir e vir, porém a medida de segurança que nós temos adotado é que essa família ela assina um documento assumindo a responsabilidade caso o rio volte a subir, caso haja algum problema no retorno dessa família, porque nós ainda não temos essa autorização. Correto. Essa, Coronel Oliveira e secretária, talvez tenha sido a maior alagação que o Acre já teve em termos de pessoas atingidas, casas atingidas. Eu tive a oportunidade de presenciar, e eu sei que o governador e toda a sua equipe, todo o pessoal de apoio, se reunia 2 vezes por dia para fazer acompanhamento e monitoramento. E atualmente está se reunindo 1 vez por dia para poder acompanhar. Aí com todos os órgãos de Estado, com o Exército, com a Força Nacional, com a Defesa Civil Nacional. E graças a esse tipo de trabalho, nós podemos dizer quase que foi exitosa a ação do governo frente a essa calamidade. Concorda, Coronel? Sim, senhor. Nós temos mantido desde o dia 18, né, que foi um sábado de carnaval, a montagem de uma sala de situação lá no próprio Gabinete Civil, onde a gente passou a ter aquelas 2 reuniões, denominamos ela como reunião estratégica, onde o governador era o próprio coordenador estadual de Defesa Civil, e ali era colocado a problemática e as soluções de momento. Num segundo momento, nós tínhamos, diferente daquelas 2 reuniões de 9 horas e às 17 horas, nesse intervalo nós tínhamos mais 2 reuniões também de planejamento, que a gente utilizava como sendo operacional, para dirimir as ocorrências e resolver a problemática que porventura viesse a ocorrer no intervalo daquelas 2 reuniões. E também levar suporte para o governador naquela reunião para que ele ou demandasse a solução ou pedisse a opinião da gente. Então isso aí foi mantido, é mantido até agora a sala de situação. Nós só vamos desmobilizar quando tiver um padrão de segurança mínimo, considerando aí que os meteorologistas estão vendo chuva para esses últimos dias, e a gente vai manter esse suporte até que o governador bata o martelo. Não, mas parece que as expectativas se frustraram em termos de previsão de chuvas, porque por uma feliz ou infeliz coincidência, que aí depende da ótica que se analise, eu estava ausente durante o período crítico dessa enchente todinha. Eu saí daqui na véspera do carnaval e voltei antes de ontem.
mas não deixava de tomar conhecimento do que estava acontecendo aqui no Acre, que graças hoje aos meios de comunicação a gente tem as informações, mas nunca com a sensação de quem está presente. Sim, claro. Nunca, porque longe dos olhos, longe do coração, não é? Tem até esse ditado. Agora, a minha pergunta é o seguinte: há ainda alguma expectativa de que haja um refluxo desse drama ainda, ou ele já está plenamente afastado? Que eu acho que esse é o tipo de pergunta que mais interessa a comunidade saber. Se ainda há perspectiva, ou se a tendência agora é o rebaixamento, embora que lento, e que não está sendo tão lento assim, porque do dia que eu cheguei aqui, antes de ontem para hoje, as águas já baixaram consideravelmente, né? Agora, a minha pergunta é: há ainda alguma expectativa nesse sentido? Nós acreditamos que sim, né? Ele ainda deva encher, mas não nas proporções que nem está sendo colocado aí. Todos nós sabemos, e somos ribeirinhos, nossos avós, nossos pais, ele dizia, não tem como, a alagação a cheia de massa vai ter que vir para ajeitar os barrancos. Isso aí é natural. Isso aí ele vai chegar com certeza a um nível bem considerado ainda, mas não nessas proporções que nem está sendo colocado, com muita chuva, colocando que talvez seja maior que essa. Nós não acreditamos e rogamos ao Deus que não, que já trabalhamos muito nessa. Mas será que as algas de março desse ano não vêm no fevereiro, não é isso? Não pode acontecer também? Também pode, né? Isso, o homem, por isso que eu digo, a meteorologia, ela consegue fazer estimativas, ela consegue fazer previsões, mas essas previsões são frustradas. O próprio está escrito na palavra que o planejar é do homem, mas o agir é de Deus. É Deus que vai determinar a coisa, e nós rogamos como servo do Senhor, nós rogamos ao Senhor que tá bom, já trabalhamos muito esse ano, Senhor, obrigado. Inclusive, eu estou voltando, viu, Narciso, a insistir numa tecla que a nossa secretária pode até me responder. Eu vi uma entrevista de um representante de uma ONG, que é um pool de ONGs especializado em catástrofes no mundo, Narciso. Ele já esteve no Haiti, já esteve no Japão, ensinando lá do Japão, já esteve em Santa Catarina, aqui no Brasil, onde há catástrofe, eles estão presentes para tentar atenuar. E ele fez uma declaração que me surpreendeu. Ele elogiou não só a ação do governo do Estado e todos os seus órgãos e todos os órgãos que o apoiaram do governo federal nessa calamidade, como também fez um elogio particularizado à questão das acomodações que foram colocadas essas famílias. Como é que está sendo feito isso? Verdadeiros apartamentos, né? É interessante porque essa já é a nossa sexta enchente na gestão do prefeito Raimundo Angelim, e eu também, como secretária municipal de assistência social, já é minha sexta experiência. E nas outras enchentes anteriores, às vezes nós até refletimos e nos questionávamos, né, Senhor, por quê? Tantas enchentes numa mesma gestão, em dois mandatos do prefeito Angelim. E eu creio que hoje eu e o prefeito nós temos a resposta, né, porque tudo é providência mesmo de Deus. Porque se nós não tivéssemos passado por aquelas pequenas enchentes, se nós não tivéssemos acumulado uma experiência, se nós não tivéssemos feito os ajustes no que se refere a como estruturar um abrigo e como fazer a gestão desses abrigos, e essa é uma expertise que é da prefeitura no decorrer desses anos todos, porque é uma equipe que permanece, a cada alagação nós fomos aperfeiçoando a nossa metodologia de trabalho. Então, neste ano, foi possível a gente, numa dimensão infinitamente maior, numa cota elevadíssima, um número infinitamente maior de famílias e de pessoas, mas rapidamente a gente conseguiu dar as respostas e estruturar o abrigo. Para que os senhores tenham ideia, essa metodologia de trabalho, ela não é exclusiva do parque de exposição, ela foi replicada para os 6 abrigos. Então nós temos já toda uma definição, inclusive das nossas linhas de trabalho. Precisa ter uma equipe de acolhimento que é que primeiro recebe essa família, temos uma equipe que cataloga lá o inventário dos móveis para que a família tenha segurança que os móveis dela estão lá registrados, e a gente também tenha o controle do que está adentrando no parque de exposição. Tem a equipe que faz o cadastro dos animais de estimação que essas famílias trazem para os nossos abrigos, e nós precisamos ter o cadastro desse animal e transferir para os cuidados de uma outra equipe, que é do Centro de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde.
Hoje, para os senhores terem ideia, são mais de 700 animais que estão sob a guarda da Secretaria Municipal de Saúde, recebendo a refeição, o acompanhamento dos veterinários, a vacina. Então, tem toda uma logística que foi construída, pensada, planejada, não só por mim, mas por toda uma equipe, um conjunto de pessoas que atuam na Secretaria de Assistência Social e também nas outras secretarias, e claro que com a contribuição também do governo, porque nesses anos todos que nós enfrentamos a alagação, o governo do estado foi sempre um parceiro importante. Mas assim, nós ressaltamos o compromisso do prefeito Raimundo Angelim, doutor Osmi, porque a decisão é política, porque poderíamos perfeitamente colocar as famílias embaixo de um galpão, todos juntos, sem nenhuma separação, mas nós temos essa preocupação com o princípio da cidadania, da dignidade humana, de minimamente ter ali uma privacidade, né? Então a gente também, essa expertise é uma expertise de acúmulo de experiência da prefeitura, mas se não fosse o apoio incondicional do governador Tião Viana e da equipe de governo, talvez nós não tivéssemos tido o êxito que nós tivemos de criar essa estrutura para acolher as famílias. Mas, secretária, isso é facilmente comprovável na medida em que a gente pega os números dessa catástrofe, eles são elevadíssimos. Né? No Acre, 144 mil pessoas atingidas. Imagina você coordenar essas ações todas. Toda de afogadilho, como se diz no ditado, porque na hora que a enchente vem, corre todo mundo ao mesmo tempo. Aí, mas tem coisas que nem eu sabia que isso acontecia, que vocês exercem até o controle da guarda, dos móveis, dos utensílios, dos animais, etc, etc. É isso que eu, às vezes, me reporto o seguinte. Eu acho que o governo Angelim, que para mim é um exemplo de administrador público, ele só comete um pecado. Ele se comunica muito mal com a sociedade. A gente não sabe disso, eu não sabia disso, eu não sabia disto. Quer dizer, então é muito interessante, e eu não sei se a gente tem essas imagens aí, o coronel aqui acabava de me dizer que as acomodações, Osmi, guardam até a intimidade das famílias. Isso. Que coisa impressionante. Para mim, na minha impressão, e eu estou em estado a visitar, para mim as pessoas lá eram famílias juntas, filhos amontoados. Aí ele está me dizendo aqui que é cada um com o seu endereço. É coisa. Então, Narciso, isso chegou inclusive a chamar a atenção, como eu falei, do Major Belmonte, que é de Brasília, do Exército, da Reserva, e ele é sediado em Brasília, e ele comanda um pool de associações, né? São 6 associações. E já esteve no mundo todo, inteiro, onde ocorreram catástrofes, e ele presencia aqui um sistema moderno. E essas ONGs prestam um serviço de fundamental importância, porque quando elas tem uma oportunidade, ela, ao invés de elogiar, elas vêm pronta para fazer crítica das ações. Ela é uma crítica das ações. Verdade. Tá certo? Então, se há um testemunho desse elogioso, ele tem um valor muito inestimável do trabalho que eles estão executando. É importante a gente ressaltar para os senhores que a nossa preocupação quando nós iniciamos o planejamento, o prefeito todo final de ano ele já lança o plano de contingência e cada secretaria ela já sabe ali quais são as suas atribuições. Então a gente, com a graça de Deus, em 31 de dezembro, a Secretaria de Assistência Social parou, não para comemorar o Ano Novo, né? Mas para fazer o planejamento da gestão dos abrigos. Eu creio que foi um despertamento de Deus, porque quando chegou a enchente, nós já estávamos com o planejamento preparado. Então, o cadastro inicial da família, quando ela entra, e essa equipe toda está azeitada, seja de voluntários, de servidores do município ou do estado, a gente levanta quantas pessoas estão entrando no abrigo, porque a partir dessa informação nós temos um sistema de monitoramento que nós vamos tendo o controle, quantas refeições nós vamos ter que providenciar para a janta, quantos boxes nós ainda temos disponível. Então é como se fosse online ali, as famílias estão chegando e nós estamos fazendo a gestão da estrutura que a gente precisa
criar no abrigo. Então, não só da alimentação, mas a cada quantidade de pessoas nós temos que pensar na estrutura dos banheiros químicos, nos chuveiros, nas áreas para lavanderia, para roupa, a quantidade de carros e veículos para coleta de lixo, a quantidade de água para consumo, para beber, a quantidade de água para utilização do banho, de lavar roupas. Então, esse sistema ele vai permitindo que a gente possa ir fazendo planejamento. E talvez por isso que o Major Belmont esteve lá nos visitando, bem e ele ficou impactado, e a gente até achou muito interessante da parte dele, porque para a gente isso tudo é muito caseiro, é tudo muito natural. E mesmo ele dizendo, olha, vocês têm que exportar esse conhecimento, essa tecnologia para o mundo, né? Porque eu estive no Japão e nós não vimos isso que vocês estão construindo aqui. A questão do controle que é feito lá é muito bom. Stefânia, nós temos, Coronel, também, nós temos uma matéria que vai mostrar justamente, vai ilustrar isso que você está dizendo, que é lá no Parque de Exposições, uma matéria do Leandro Dez, foi preparada pela nossa produção. Vamos ver. Mesmo com a baixa das águas do Rio Acre e vários bairros de Rio Branco sendo limpos, a Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, continua mantendo os desabrigados no Parque de Exposições e garantindo todas as condições necessárias de saúde, segurança e alimentação, além de comodidade e atividades recreativas. A coordenadora do posto de saúde 24 horas no local explica como está funcionando os atendimentos. O atendimento é todo o atendimento médico, né? Nós temos atendimento aqui durante 24 horas. Tá, com clínico, temos, e esses clínicos tem especialista, tem pediatra, tem os voluntários, os médicos voluntários, tem a Força Nacional, então nós estamos com um contingente de profissionais muito grande fazendo esse atendimento. Garantindo todas as condições necessárias para que as famílias tenham atenção e uma boa comodidade no local, já que passam por um momento difícil, as vítimas da enchente destacam o atendimento de qualidade que estão recebendo. Tá ótimo, tá bom. Bom demais. Essa mulher falou do tratamento excelente que vem recebendo e a expectativa para voltar para sua casa. Eu não tenho o que reclamar, tá tudo ótimo. E a esperada para voltar para casa, como é que tá? Ansiosa para voltar logo. Hoje fui atrás de ver para um baldear e ainda ter água ainda dentro de casa. Cuidados e alimentados, com direito ao atendimento de saúde e segurança no local, os desabrigados vítimas da enchente se relacionam em um espaço que está sendo considerado uma verdadeira cidade, abrigando mais de 5.000 pessoas. E para manter toda essa segurança, a Polícia Civil e Militar trabalham em parceria para conter qualquer tipo de excesso que possa acontecer no local, explica o delegado Isomar Pontes. Nós aqui, que é a nossa co-irmã, Polícia Militar, estamos trabalhando no sentido de promover segurança pública. Felizmente, por conta dessa estrutura criada pela Secretaria de Segurança Pública, os casos aqui são de só menos importância, ou seja, eles são simples, casos banais, coisas que podem ser resolvidas. Se não podemos ou não temos condição de resolver aqui, mas nós encaminhamos para as delegacias próprias. Então, os casos aqui realmente são simples. O objetivo do Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco é garantir as condições necessárias das vítimas da enchente, diminuindo os problemas enfrentados pelas famílias. Muito bem, nós vimos uma matéria do Leandro Derzi sobre as acomodações nos abrigos. Não são as melhores possíveis, né, Stefânia? Mas elas agradam, elas contemplam as pessoas, elas não têm o que reclamar. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui hoje o drama de milhares de irmãos acreanos que foram atingidos pelas enchentes dos rios. Nós recebemos para falar sobre esse assunto, você que ligou o televisor agora, o Coronel Oliveira, ele é coordenador estadual da Defesa Civil, e a Estefânia Pontes, a secretária de Assistência Social do município. Nós vamos ver agora, no começo desse segundo bloco, uma matéria sobre a situação da alagação em Brasileia. É a matéria da Grace Lima. Tomado
Passando pela cheia do Rio Acre, o município de Brasileia é uma das regiões mais críticas da enchente histórica do estado do Acre, com mais de 6 mil pessoas desabrigadas. Diante disso, para andar no centro comercial de Brasileia somente através de embarcações. O cenário nos dá a impressão de que o município se tornou uma cidade fantasma após ser invadida pelas águas. A fiação da rede elétrica da cidade, a poucos centímetros de encostar na água, nos mostra o perigo que é navegar por aqui. O rio, que nesta última quarta-feira registra um nível de 13 metros e 44 centímetros em Brasileia, trouxe lembranças distantes para este grupo de 60 haitianos que buscaram refúgio no Acre há 3 meses. Mark Arthur explica que, ao ver tantas pessoas sofrendo por conta de fenômenos naturais, lembrou de sua cidade vizinha no Haiti, que também deixou muitos prejuízos ao seu povo. Na cidade que se chama Gunaíbo, ano passado tem muita água também, como Brasileia. As vítimas da enchente em Brasileia estão alojadas em abrigos improvisados como este. A aposentada Rosa Monteiro, que é uma das 100 pessoas abrigadas neste ginásio, conta que conseguiu salvar pouca coisa. Deu para salvar alguma coisa? Deu a roupa, móvel, geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, tudo lá. Tinha visto um monte de água Nunca assim? Vi, nunca. Coisa extraordinária. Você mora quantos anos aqui no Acre? 42. Nunca viu? Nunca, jamais. A prefeitura também embaixo d'água, além do Poder Judiciário e outras instituições que também estão sofrendo com a enchente. Tem alguns trechos que é bastante crítico, né? Realmente, aqui a gente fez a nossa parte, estamos tentando ajudar o pessoal, mas é muita água, a gente está tentando fazer o possível. A gente passando fome já aqui, ilhado em cima dessas casas. E tá bem difícil, ó. Não é fácil, não? Não é fácil, não. Como é que vocês veem o pessoal lá em Rio Branco que vai receber essa água? Eu não quero nem pensar, nem imaginar, porque a água tá abaixando mais pouca, tá entendendo? Mas a gente continua nessa crise aí, entendeu? O pessoal aqui não tem nem grande nem pequeno, todo mundo tá se ajudando. Muito bem, nós temos uma segunda matéria, o nosso diretor está informando, agora sobre o cenário de pós-guerra que se transformou Brasileia após a vazante do rio. Vamos vê-la, em seguida a gente retorna para o debate. Essa aqui é a Avenida Rolando Moreira, é a principal avenida de Brasileia, principalmente da área mais antiga da cidade. Você pode ver o resultado que foi uma verdadeira tsunami. Nós podemos ver aqui as casas que estão caindo, muito risco aqui ainda, as casas estão caindo, estão sendo destruídas pela erosão do Rio Acre, pela erosão. Nesse ponto de transbordamento aqui foi onde aconteceu a invasão das águas que atingiram o centro da cidade. Hoje, o que se vê aqui é muita lama, é muita areia no meio da rua, são pessoas ainda tentando ver o que salvou de bens, o que salvou de seus móveis, mas na verdade, todo mundo está na rua aqui no gesto de solidariedade, de companheirismo, as pessoas estão tentando ajudar ainda de alguma maneira.
estamos aqui no que foi uma rua, né? No que foi uma rua. O rastro de destruição que essa alagação deixa é muito grande, é muito grave. A gente vê que muitas casas aqui na área foram engolidas literalmente na vazante. E havia uma preocupação aqui do rio não vazar com tanta rapidez, mas essa área foi feita, era uma rua que tinha sido feita pela prefeitura há pouco tempo, e o que restou dessa rua, o que restou dessas casas é isso que você pode ver nas nossas imagens aqui da TV Rio Branco, com exclusividade aqui em Brasileia. O nosso câmera Michael Jackson, ele está mostrando aqui a situação em que se encontra o município de Brasileia. A gente vai conversar com a prefeita Leila, porque na verdade todos foram surpreendidos por essa ação da natureza, né, prefeito? Nós estamos vivenciando assim um momento muito difícil. Talvez seja o maior desafio que a cidade toda enfrente e a nossa administração também. É o último ano da nossa administração e a gente tem construído muitas coisas boas aqui no nosso município, com muito sacrifício, com a parceria dos governos, do governo federal, do governo estadual. E aí chega uma enchente devastadora, a gente considera dessa forma, devastadora, e abala metade da população brasileirense, né? Abala os sentimentos, porque existe toda uma perca, existe a destruição da cidade, uma cidade que é vista como uma cidade turística, uma cidade que é muito visitada, uma cidade acolhedora, tranquila, e aí boa parte da infraestrutura é destruída. Feita, como uma pessoa daqui, nascida em Brasileia, como mulher, como professora que a senhora qual é o sentimento que a senhora tem nesse momento em relação à cidade e às pessoas aqui? Bom, é um sentimento, eu sou ser humano, sentimento primeiro de muita... Prefeita Leila, é um momento de emoção mesmo, a gente vê uma prefeita que está há já 7 anos, há 8 anos no mandato, né? É um sentimento de muita tristeza, mas também de muita esperança, porque é o maior desafio e a gente nunca se esquivou de desafios, né? A nossa característica sempre foi essa, de persistência, de lutar pelo que a gente acredita, pelo que a gente deseja, e eu sou daqui. Eu nasci aqui, eu amo a minha cidade, e até o dia 31 de dezembro eu tenho um compromisso com a minha cidade. E vou lutar para que a gente possa reconstruir, junto com o governo federal, junto com o governo do estado e com a nossa comunidade. Nosso colega, jornalista e apresentador Astério Moreira esteve em Brasileia e, de fato, registrou essas imagens que são, de fato, muito comoventes, né? E ele me dizia hoje pelo telefone que, além de tudo, a prefeita Leila Galvão ainda vem enfrentando uma campanha difamatória por parte da oposição. Isso é abominável. Num momento como esse, todos deveriam se unir em prol da cidade, do município. E existe uma campanha contra a prefeita Leila Galvão, e o programa Tribuna Livre se solidariza com todos os brasileiros, principalmente com a prefeita, que tem uma responsabilidade muito maior nesse momento. O Osmir Lima gostaria de fazer uma pergunta, pois não, Osmir? Não, é porque ontem, sexta-feira, nós vimos a imagem aí de Brasileia,
Narciso, o governador deslocou-se com sua equipe mais uma vez para ver todos esses problemas após a vazante e levando inclusive não só para resolver os problemas da população, gravíssimos problemas que atravessam a população atingida, mas também levando representantes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para ver o problema também dos empresários. Você viu aí naquela rua de comércio? Então eles vão tomar uma série de medidas que ele deve ter anunciado ontem lá, e deve anunciar aqui também, com uma série de medidas de incentivos fiscais, incentivos creditícios, para tentar minorar esse sofrimento terrível que passa não só a população no geral, mas os empresários no particular. Até porque, e aqui eu gostaria de ter a confirmação do Coronel Oliveira, que deve ter estado em Brasileia, eu não estive. Em termos proporcionais, Brasileia foi a cidade mais fragelada, né? mais judiadas. Mas, Coronel, eu me permito o seguinte: as águas subindo, os tetos da casa cobertos, praças tomadas d'água. Aí vem a comoção popular, a solidariedade absoluta. As águas começam a baixarem, aí as coisas começam a cair. Se normalizarem. Normalidade. Mas os estragos ficam. Os prejuízos de toda ordem. O pobrezinho que perdeu a geladeira, que perdeu o fogão, que perdeu a cama, que perdeu o berço do filho, que é o pequeno comerciante, porque eu tomei conhecimento que em Brasília vários dos pequenos comerciantes ficaram sem absolutamente nada. E alguns sequer com prédio. Brasileia mostrou aí uma rua aí agora que a prefeita acabava de ter inaugurado uma rua, a água levou. A rua vai sumir praticamente. E a reconstrução, e a reparação disto? Eu pergunto aos dois secretários, porque aqui eu tenho a convicção que a senhora responde, representa aqui um dos prefeitos mais dignos da história política desse estado. Isso aí eu não tenho a menor preocupação. Já assim eu achava quando eu tratava como meu adversário político. Imagina que agora que eu não tenho mais um adversário político. Do governador Tião Viana ninguém pode dizer nada, a não ser que tem sido o mais dedicado e presente governador desse estado em todos os momentos e em todos os municípios. E que nessa tragédia, ele parece que tomou Brasileia com uma dupla responsabilidade, que ele é filho de lá, né? Pai dele. Pai dele, né? Brasil, Brasileia. Hein? Quer dizer, então, qual é os fiapos de esperanças que a gente pode transmitir à população, sobretudo aquela mais deverasmente atingida, do que eles podem esperar do governo? Digamos que todas possíveis. O próprio doutor Osmir foi bem feliz em colocar. Desde o primeiro dia, o próprio governador Tião Viana, ele fez questão de visitar todas as áreas. Não só Brasileia, mas nós fomos em Santa Rosa do Purus, fomos em Assis Brasil e Brasileia. Santa Rosa do Purus, que eles estimam como sendo a cidade mais distante, mais difícil de chegar à logística. E ele, como médico, fica preocupado com a questão indígena, com a saúde dos índios. E Brasileia, porque foi, e aí os senhores mesmos estão falando e viram pelas imagens, que foi uma cidade assolada. 95% da cidade foi tomada por águas, e inclusive provocando muitos danos materiais. Hoje o próprio governador está lá, ele já está fazendo esses anúncios, levou inclusive alguns gerentes de banco, alguns parceiros, exatamente para fazer esse anúncio. Está também anunciando vários pacotes com relação à isenção, algumas isenções. O Manso está lá com ele, exatamente para fazer com que a gente venha minimizar a dor dessas pessoas. É essa a intenção, esse slogan de servir de todo o coração, ele está botando em prática agora, ele está botando no coração. Acredito eu que ele tem dormindo até menos que eu. A gente tem saído de 5 horas da manhã e geralmente chega em casa 1, 2 da manhã, e eu acredito que ele talvez tenha se redobrado nisso, e ele não tem medido esforço. Tanto é que por diversas vezes ele foi contactado, ele mesmo fez os contatos com os próprios ministros. A gente viu aqui a presença do ministro das cidades, viu a presença do ministro da integração. A gente está para receber a visita do secretário nacional
de Defesa Civil, que vem se certificar. De pronto, o próprio ministro já se colocou à disposição, liberando inclusive recursos para o Estado. Agora mesmo nós temos 2 técnicos da CIEPROF, da EMATE, juntamente com engenheiros técnicos, levantando toda essa questão. A Prefeitura e a Estefânia pode fazer isso, o município de Rio Branco já fez isso e está intensificando, que a gente tem que apresentar. Os prejuízos da área rural? Da área rural, os ribeirinhos, e aqui a gente tem que colocar que o maior problema, Narciso e o doutor, nós vamos ter no campo, na área rural, porque essas pessoas, o comerciante não, ele começa com pouca coisa, pega um crédito, isso o governador está negociando, vai pegar um crédito pequeno, logo ele começa a movimentar aquele recurso dele e ligeirinho ele começa. Mas já o pequeno produtor não, ele vai ter problema. Eu queria tratar desse assunto, eu tenho uma pergunta ali a fazer sobre esse tema, mas é logo depois dos comerciais. Vamos faturar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta e continua conosco. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que fala hoje aqui sobre a grande alagação que aconteceu em alguns municípios do estado. Para isso, nós convidamos o Coronel Oliveira, ele é coordenador estadual da Defesa Civil, e a secretária municipal de Assistência Social, Estefânia Pontes. Nós vamos, no começo desse terceiro e último bloco, ver uma matéria sobre a zona rural, como ficou a situação na zona rural. A repórter Grace Lima esteve lá e registrou as imagens. Com a vazante do Rio Acre registrada esta semana, as 22 comunidades rurais que atingiram mais de 543 famílias de produtores em Rio Branco começam agora a contabilizar os prejuízos da enchente na agricultura familiar, que chegam aos 25 milhões de reais. Prejuízo que, com a água indo embora, fica visível. Na região do Panorama, produtores rurais e criadores de peixe já sentem as perdas de anos de investimento, como os proprietários destes açudes, que abastecem a Ceasa e mais 3 supermercados da capital, que perderam 3 toneladas de peixe das espécies tambaqui, tilápia, curimatã, dentre outras, além das plantações de banana e mandioca. Outra comunidade rural da capital de Rio Branco que sofreu com a enchente do Rio Acre foi essa região do Panorama. Teve açudes aqui no local que sofreram prejuízos de perder até 3 toneladas de peixe dos açudes. Já na região do Ramal da Judia, áreas que antes embelezavam a Travessa Pantanal com abundância de fruteiras, com a vazante transformou o local em um brejo com um odor bastante forte. Famílias que se mantêm da agricultura aqui também contabilizam e põem a mão na massa para esquecer a água que chegou nos plantios de mandioca, couve e principalmente na renda no qual mantém a família de Dona Terezinha, a de hidropônicos de alface. Dona Terezinha lembra dos 12 dias que a água do rio chegou às plantações. O fogo foi muito grande, né? Aí juntava eu, as crianças, o meu filho, todo dia puxando as alfaces dentro da água, assim, puxando as mudinhas, principalmente as mudas que nós queríamos salvar, né? Assim nas tampas da caixa, com água muito forte aqui, já mesmo aqui em cima. E as alfaces já estavam todas nesse porte, daquela outra estufa lá, ela se perdeu, porque não tinha como vender, por causa que nós tínhamos levado para o mercado e não tinha como consumir tudo uma vez, né? Então, totalmente ela foi desperdiçada. Você não tinha visto uma situação Não, aqui não, nunca tinha visto. Aqui estas tampas serviram no dia em que a água invadiu as plantações de alface de bote de salvamento. Mesmo com o mutirão para salvar as plantações da família, eles perderam safras da hortaliça de até R$4 mil. O prejuízo aqui foi incalculável, né? Porque a gente não esperava, a gente já estou com muito tempo aqui já produz a hortaliça e nunca tinha visto uma coisa que nem aconteceu agora, né? A gente não esperava e o rio subiu muito rápido e o nosso prejuízo foi incalculável, um prejuízo muito grande. De quanto mais ou menos? Em torno de baseando com a estrutura que nós estamos tirando, mais de R$15 mil. Situação já prevista pelos feirantes do mercado Elias Mansur. Esta produtora diz que o cheiro verde já está em falta e passará a custar essa semana de 50 centavos a R$1. Tudo está difícil, muito pouquinho, um pouquinho de um pouquinho de outro, vai tentando, mas tudo está difícil. A banana também já estará em falta por aqui devido à enchente e, segundo este feirante, também estará mais cara. Uma palma que está de R$1,50 vai passar para R$2, R$3.
porque o caixa sobe também, né? A gente espera que Deus ajude que logo ela recupere os banal, né, pessoal? Mas para esta vendedora de peixes do mercado público, a piscicultura, por enquanto, está fazendo o caminho inverso dos prejuízos da enchente. Ela conta que, devido ao transbordamento dos açudes de peixe, o produto está mais em conta até para os consumidores. Tá bom porque nós temos muito peixe de açude, né? O rio tá proibido, né? A pesca do rio, né? Aí só tem de açude mesmo e aí não tá fazendo diferença não, a gente tá trabalhando direitinho. Tá vendendo peixe mais barato? Não, o peixe continua o mesmo preço. E nós vimos que no final das contas, todos nós acabamos atingidos, né, pelas consequências da enchente. O Coronel Oliveira, no bloco passado, estava falando justamente sobre as medidas que o governo deve tomar para minorar a situação na zona rural. Quais seriam essas medidas, Coronel? É verdade, e o próprio governo do estado já convocou a reunião de emergência, inclusive com a sua equipe técnica, né? Exatamente para ir à procura de um crédito diferenciado exatamente para essa população. Nós sabemos que a nossa população ribeirinha, os produtores rurais, ela tem uma característica de agricultura familiar e agricultura de subsistência. E a base dela, principalmente, é a mandioca e a banana. Principalmente em Santa Rosa do Puru, isso que os índios é a base de alimentação dele, a mandioca e a banana. E aí o governo já está também montando uma estratégia exatamente para isso, para tentar solucionar junto aos segmentos federais, aos órgãos mesmo estaduais, que os bancos, uma solução para esse problema, que venha minimizar exatamente a situação desses companheiros, que se a gente não tomar uma medida de imediato, com certeza eles vão passar fome, principalmente os nossos irmãos ribeirinhos, porque a gente viu na reportagem, perdeu tudo, o açude foi embora, a mandioca morre, 2 dias de água a mandioca já apodrece. Sabemos disso. A banana também é uma cultura perecível que, ao contato com a água, ela morre também. Então a gente vai ter muito trabalho aí. Eu tenho certeza, Coronel, que no caso de algum produtor rural tiver obtido recursos de banco, crédito de banco, claro que o caminho deve ser a anistia dessa dívida. Ou a renegociação. Mas, acima de tudo, inicialmente, a anistia. E a anistia com concessão de novo crédito. Nós temos uma equipe tradicional temos uma equipe exatamente tratando todas essas linhas. A equipe da CEAPROF, a própria safra do município, já tratando com todas essas ações, levantando inclusive essas questões que muitos produtores têm linha de crédito, têm empréstimo, principalmente da área da agricultura familiar. No passado tinha o seguro rural. Sim. Eu não sei se hoje nós teríamos esse seguro rural. Osmir, eu gostaria que aqui no intervalo a secretária Estefânia falava sobre os números disponibilizado de banheiros químicos, de colchões. Que números são esses, secretária, para que a gente possa ter uma noção deles? Antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria aqui de manifestar minha solidariedade à prefeita Leila Galvão, ao povo de Brasileia. Nós que estávamos aqui nessa luta em Rio Branco, não pudemos acompanhar mais de perto. E dizer assim que nós nos sentimos muito solidários, né, naquilo que nós também pudermos estar colaborando, estamos à disposição. Até porque a senhora está fazendo referência a uma administradora pública também de muita dignidade, né? E que principalmente, não que os homens não sejam sensíveis, mas as mulheres é mais difícil a gente lidar sobre essa forte pressão, onde você está ali, onde aquelas vidas das pessoas e você tem o poder de decisão, então de fato há muita pressão, inclusive emocional, né? E eu quero inclusive parabenizá-la por ela ter passado e superado por essa fase, que Deus dê a graça a ela e ao povo de Brasileia para vencer esse desafio. E antes de falar da questão da reconstrução das cidades, Narciso, é importante a gente esclarecer que nesse momento de socorro e emergência, o governo do estado, prefeitura, assim como a própria Defesa Civil Nacional, que esteve presente durante vários momentos dessa situação de emergência, foi prestado assistência às famílias da zona rural que permaneceram ou que ficaram isoladas, foi distribuída a cesta básica, foi entregue água potável, assim como inclusive nos bairros em Rio Branco, onde famílias resistiram ao sair, foi montada uma equipe coordenada pelo Major Batista do Corpo de Bombeiro para que a cesta básica e a água potável chegasse até aquelas... O vice-governador estava na frente. Aquelas famílias, o vice-governador... Secretária, novamente interrompendo, a senhora falou um tema aí, quando as famílias resistiram em sair, o que é que significa isso tecnicamente? É porque as pessoas, elas sempre creem que a água vai baixar de imediato
e ela Só invade a casa do vizinho. ainda não corre um risco de vida, então ela acaba ficando ali como sentinela daquela casa, na expectativa de que a água não suba, e isso coloca em risco a vida das pessoas, né? De crianças que também estavam nessas casas, de mulheres. Então isso faz com que tenha que ter uma ação um pouco mais enérgica do Estado para que essas famílias possam ser retiradas para os abrigos. E nos abrigos municipais nós estávamos oferecendo as refeições diárias, e algumas igrejas, associações de moradores que receberam famílias, o Estado e a Prefeitura também prestaram assistência com cesta básica e água potável. E nesse momento de socorro e emergência ainda, todas as famílias que estão nos abrigos receberam os colchões para que pudesse minimizar esse sofrimento. O Comitê Acre Solidário, fruto da arrecadação e das doações, distribuiu roupas para todas as famílias. As crianças de 0 a 4 anos dos nossos abrigos recebem, fruto também das doações, o leite, a massa, a fralda descartável, e tem uma série de serviços que são ofertados para minimizar essa situação. E para vocês terem ideia, o custo da manutenção dessa estrutura é um custo que ele é um custo bastante elevado, e por isso a importância do governo federal ajudar o governo do estado e a prefeitura, porque se nós tivéssemos que depender unicamente dos nossos recursos, seguramente no decorrer do ano faltaria para alguma área, né? Então só a quantidade de banheiros químicos instalados nos 6 abrigos são 249 banheiros químicos, para que a população possa fazer suas necessidades em um local adequado. Esses banheiros químicos são limpos de 2 a 4 vezes ao dia. Chuveiros para banho, 190 chuveiros, tendas para que a gente possa construir os blocos e também colocar e guardar os móveis. São 155 tendas que nós temos instaladas nos 6 abrigos. Água potável para beber, são aproximadamente 1.220 litros de água por dia para atender a população. Então, essa assistência a gente consegue levar para as famílias. Agora tem uma outra situação, que é a volta para casa. A Prefeitura, junto com o Governo do Estado, já organizaram as equipes que estão fazendo o levantamento, não só na zona rural, mas na zona urbana. Hoje mesmo, pela manhã, o Coronel Gilvante esteve reunido com uma equipe que está fazendo a vistoria nos bairros que ficam à margem do Rio Acre, para ver quais os impactos que houveram nessas casas, nessas edificações. Para os senhores terem ideia, nós já identificamos entre Cidade Nova, Triângulo e 6 de Agosto, 26 imóveis, 26 residências que de forma nenhuma as famílias podem retornar para essas casas, porque elas sofreram dano, não estão em condição de segurança, e essas casas então precisam ser desmanchadas. E além disso, o prefeito Raimundo Angelim já designou também para a equipe da infraestrutura para que fosse levantado todos esses problemas que nós estamos enfrentando na cidade. Pontes que tiveram alguma danificação, ruas que estão com alguns buracos, alguns serviços que precisam ser feitos para restabelecer o acesso, o trânsito das pessoas, não só nos bairros, mas também como algumas áreas centrais que foram afetadas. E nós contamos muito com a ajuda do governo do estado e principalmente do governo federal, para que a gente possa reconstruir tudo aquilo que de alguma forma as vias públicas foram afetadas, E tem uma parte que são justamente as unidades habitacionais, e nós estamos criando um grupo de trabalho para ver de que forma que prefeitura e governo vamos solucionar essa questão mais relacionada às casas que estão em situação de risco e a família não pode retornar. Okay. Secretária Estefânia e o Coronel Oliveira, nós temos apenas 2 minutos mais. Mas antes, eu pediria... Pois não. Toda a vida no final toda a vida. Eu tenho mais um hábito. A gente tem mais um. Mas é o seguinte, eu não posso terminar esse programa sem cumprimentar o governador Tião, o prefeito Angelim, toda a sua equipe, notadamente a Defesa Civil, Polícia Militar. Osmir, não esquece o nome de uma figura aí também que está fazendo um grande papel. Secretaria de Assistência Social. Eu acho que vocês vão concordar que é o atual diretor do DERAC, o Marcos Alexandre, né? Sem dúvida. Que tem sido incansável. Incansável. Seu coordenador, não posso deixar de cumprimentar o Exército Brasileiro, o governo federal, o apoio que aqui manteve. Os anônimos também, anônimos ajudando. E acima de tudo, a população de cada município aqui. E contribuiu o quê? A população
demonstração de intensa solidariedade. Nunca vi tanta solidariedade nos atingidos que não foram atingidos. Do carinho humano, da coragem, da dedicação prestada a todos os acrianos. Isso aqui é mais uma página, Narciso, de sofrimento e heroísmo do povo acriano. Graças a Deus. Graças a Deus. Coronel Oliveira, 1 minuto para suas considerações finais. Nós só queríamos agradecer a oportunidade e dizer que, olha, nós, desde o primeiro dia, como eu já coloquei, o próprio governo tem se empenhado, a gente tem se colocado à disposição da população. Nós sabemos que é um ser humano, e quando a prefeita Leila ali se emociona, a gente também derrama lágrimas, porque a gente sabe a dificuldade pela qual ela passou, pelo problema que ela enfrentou e vai enfrentar daqui para frente, mas nossas mãos estão estendidas e com certeza ela vai encontrar uma mão amiga e nós vamos sair todos de cabeça erguida. Ok, obrigado, Coronel. Secretária Estefânia Pontes, 1 minuto para suas considerações. Eu quero agradecer a todo o trabalho que a imprensa vem fazendo na cobertura dos serviços que estão sendo prestados nos abrigos, agradecer ao nosso governador Tião Viana, que tem prestado um apoio incondicional, ao vice-governador César Messias, ao nosso prefeito Raimundo Angelim, que eu tenho um grande apreço, uma grande amizade por ele, e digo que nós só acertamos porque ele acredita, confia e dá autonomia para a equipe trabalhar. Agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e a todos os voluntários, a todos os trabalhadores das secretarias estaduais. Eu não vou chorar, deixa para chorar em casa, né? Os servidores municipais, estaduais, os voluntários. Eu queria, assim, nesse finalzinho desse último bloco, pedir para todos os servidores e os voluntários que estão nos nossos abrigos, que mesmo o rio baixando, mas as famílias estão lá, o abrigo funciona 24 horas, queremos, né, contar com a sua presença, seu apoio nesse final de semana, até o último minuto, onde a Defesa Civil Municipal autorizar o retorno dessas famílias para casa. Então a gente precisa continuar contando com a colaboração de todos para que a gente possa garantir esses serviços com a qualidade, que não é o melhor, temos falhas, né? Não é o melhor lugar para a gente viver, mas minimamente dentro daquilo que é possível a gente realizar, a gente precisa que as pessoas continuem nos ajudando para a gente poder prestar esse serviço à nossa população que foi atingida pela enchente. Eu agradeço pelo convite, em nome do prefeito Raimundo Angelim, do Coronel Gilvan, e que estamos abertos também para todas as outras dúvidas e o debate que vocês acharem conveniente a gente participar. Ok, obrigado. Chegamos ao final de mais um Tribuna Livre. Hoje, você que nos acompanha viu que nós fizemos um programa bem diferente do que costumamos fazer, porque afinal, como diz o ditado chinês, uma imagem vale por 1000 palavras, e por mais precisos que fossem os depoimentos aqui, mais acalorado o debate, ele nunca ia poder mostrar com precisão, com fidedignidade, um drama que se abateu sobre milhares de acrianos, nossos irmãos. Eu agradeço a secretária Estefânia Pontes, a secretária municipal de assistência social, Coronel Oliveira, muito obrigado, ele é coordenador da Defesa Estadual da Defesa Civil, aos nossos debatedores Narciso Mendes, Osmir Lima e a você que nos acompanha. Lembramos que a reprise do Tribuna Livre é feita às segundas-feiras, depois do programa Boa Tarde, Rio Branco. Até o próximo sábado, se Deus quiser.